Olá a todos e todas. Eu sou o professor Sérgio Henrique da Conceição, professor titular da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, vinculado ao Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias do Campus 19 de Camaçari. Para mim, é com muita alegria que eu participo desse movimento Trilhas em Rede da UNEB, na perspectiva de trilha de ações afirmativas, na ideia, né, da gente promover uma reflexão, não uma palestra, não um corolário de coisas práticas e soluções contundentes, digamos assim, para a vida de ninguém. Não tenho condição de fazer isso, mas vamos fazer uma reflexão acerca de como administrar as demandas que nos atropelam, tendo o trabalho como uma espécie de terapia. Então é isso que a gente vai propor, uma reflexão sobre esse tempo que nós vivemos, sobre essa nossa vida, sobre o trabalho e o trabalho no contexto da vida. Eu quero muitíssimo agradecer a PGDP pelo convite, né, e me declarar assim, muito feliz de poder estar contribuindo e participando desse momento formativo. Para mim é motivo de fato de muita felicidade que a gente possa também, através da nossa vivência como docente, como pesquisador, como alguém engajado na extensão e alguém que vive e está implicado diretamente com a vida universitária, né, dessa instituição, na condição de professor DEXO, possa também estar inserido nesse contexto. Para mim é muita alegria de fato. Então eu quero, gente, começar apresentando o roteiro daquilo que eu pretendo falar, né? Eu vou fazer um preâmbulo para explicar um pouco de como é que eu recebo esse desafio da PGDP, entendo esse desafio, né, e faço uma construção, digamos assim, acerca dessa reflexão que nós vamos fazer nesse momento. Aí na sequência a gente vai explorar, melhor dizendo, né, o trabalho, o conceito do trabalho, o que representa o trabalho, né, numa visão bem ampla da ideia de trabalho. Depois vamos falar um pouco sobre o impacto da pandemia na vida e no trabalho, né? Não dá para a gente falar absolutamente nada nos tempos que vivemos sem fazer referência clara e direta da pandemia e suas repercussões nas nossas vidas. Na sequência a gente vai de fato fazer uma reflexão dedicada ao tema, como administrar as demandas que nos atropelam, né? Será que isso é possível, não é possível, como é que a gente entende isso? Essas demandas, será que elas nos atropelam de fato? Como é que a gente encara tudo isso? E a gente fecha também com uma outra reflexão, o trabalho como terapia, será que isso é possível? Como é que a gente faz isso? Será que é terapia mesmo, não é? Como é que a gente entende então, a partir dessa reflexão mais ampla do trabalho, a gente encaminha esse entendimento e essa reflexão e esse desafio mesmo que a PGDP me propôs e eu aceitei assim com o coração leve. E a gente vai seguir sempre numa ideia de troca, numa ideia de reflexão, especialmente daquilo que vivemos nesse tempo e daquilo que vivemos no contexto da nossa universidade, obviamente. Vamos caminhar então, gente. Então eu quero começar, como eu disse, falando um pouco desse desafio que foi proposto para mim, né? Eu, como professor da universidade, estou habituado há bastante tempo. Eu tenho 20 anos de docência no ensino superior e 16 anos na UNEB, a fazer palestras, apresentar seminários, obviamente, ministrar aulas, cursos, dentro da universidade, fora da universidade, como convidado de outras instituições. Isso é algo muito comum na minha vida, né? Na vida que eu optei profissionalmente. E optei com muita consciência e faço isso com muita alegria e leveza. Mas eu confesso que quando a PGDP me procura para fazer um diálogo sobre a produtividade, eu, né, considerando a minha formação de bacharel em ciências contábeis, de alguém que militou em controladoria, em finanças durante 15 anos da vida no meio empresarial, a minha inserção depois no mundo da universidade e depois o meu doutorado em educação e contemporaneidade, e aí eu passo a me dedicar a estudar os sistemas de educação, o controle social, a educação tributária, a cidadania, as políticas públicas educacionais. Esse tema, produtividade, eficiência, eficácia,
nas nossas práticas de trabalho, ele passa para mim a ser compreendido em uma dimensão mais ampla por conta desse meu percurso pessoal de vida, de formação e de atuação profissional. E quando a PGDP me chama para fazer essa palestra, eu penso comigo, não dá para a gente refletir a dinâmica de uma produtividade sem reconhecer o quão impactante é esse tempo pandêmico que nós vivemos. E aí eu sugiro para a PGDP, em resposta ao convite, de que eu não gostaria de falar sobre produtividade, mas de um entendimento mais amplo sobre o que é o trabalho em nossa vida e de como é que nessa vida efetivada, digamos assim, em um contexto pandêmico, a gente pode encontrar possíveis soluções ou possíveis estratégias de permanecer, como eu costumo dizer, equilibrado, né? Que é um grande desafio no tempo que a gente vive. Então eu faço o deslocamento da proposta da PPG para esse espaço de administrar as demandas que se apresentam, né, a nós, de toda a ordem, profissional, familiar, pessoal, e o quanto a gente precisa aprender a lidar com isso em um contexto pandêmico e o quanto do contexto pandêmico a gente conseguiu ou conseguirá agregar de conhecimentos e de práticas e de novas estratégias para lidar com os desafios que permanecerão, dada a nossa condição humana, se apresentando a nós, né? Então, é sobre essa perspectiva de um entendimento sobre o trabalho, do entendimento sobre a vida, sobre o entendimento do trabalho em nossas vidas que eu vou falar. Muito pautado nos valores que eu acredito e naquilo que eu efetivamente vivencio, né? Então, eu vou falar isso mais tarde novamente. Eu não sou um coach, eu não tenho soluções prontas para dar, nem acredito nelas. Eu acredito que a gente pode fazer, como eu estou propondo nesse momento, é uma reflexão daquilo que a gente vive e identificar a partir do que a gente acredita e a partir do que a gente já sabe e que pode aprender a enfrentar esses desafios que se apresentam a todo tempo em nossa vida. E aí sim, se a gente não tiver cuidado, ele nos atropela. Então a gente precisa estar, como diz a canção, atento e forte para que a gente possa enfrentá-los, né, compreendê-los e atuar no enfrentamento desses desafios. Essa é a mensagem preliminar, esse é o sentido que eu quero dar nesse nosso encontro, nessa minha fala de hoje. Então eu vou fazer, inicialmente, feito esse preâmbulo, essa contextualização, vou propor uma reflexão acerca do que representa o trabalho. E aí eu percebi na literatura de Max Weber um exercício que ele faz quando discute trabalho, de uma possível compreensão do trabalho a partir de uma sistematização da divisão social do trabalho e do impacto que as religiões exercem sobre essa compreensão na vida das pessoas. Então eu quero, não como Weber, porque não tenho lastro teórico para fazer isso, mas propor também, inicialmente, uma possível reflexão sobre o trabalho em uma perspectiva mais ampla, uma perspectiva não religiosa, mas uma perspectiva, digamos assim, ampla, né? Como é que eu posso dizer? Uma perspectiva humanizada, digamos assim, holística talvez. E eu pego a primeira possibilidade de reflexão através da Bíblia Sagrada do livro Gênesis, né? Do Velho Testamento, né? Para a gente iniciar essa possibilidade de reflexão. Lá diz o seguinte, textualmente, né? Gênesis 3:18 a 3:19. Contextualizando, né? A Gênesis trata nesse momento da saída de Adão e Eva do paraíso, né? E as consequências de ter cometido o chamado pecado original. Então, nessa passagem é dito o seguinte, textualmente: a terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão,
e até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó e ao pó da terra retornarás. Então veja que nessa perspectiva, digamos assim, judaico-cristã do Velho Testamento, o trabalho da Gênese tem uma conotação inicial, né, nessas palavras, né, a partir de uma reflexão que eu estou propondo fazer. A gente vai discutir sobre isso mais adiante. Do trabalho como uma espécie de punição. Eu perco uma condição de pureza, saio do paraíso, adentro ao planeta e preciso do trabalho para viver no planeta, né? O suor do meu rosto é que vai produzir o meu sustento. Então, apesar de, no primeiro momento, isso denotar ao trabalho uma caracterização de punição, o trabalho como punição, a saída do paraíso, ao mesmo tempo ele sinaliza, de uma forma bem sutil, o trabalho como algo que nos vincula ao planeta. Tu és da terra e ao solo retornará. E é esse próprio solo que vai lhe manter. Então, de uma forma muito sutil, o trabalho, também no Gênesis, a partir de uma noção, digamos assim, inicial de punição, há uma perspectiva de vínculo. O trabalho é algo inerente à nossa estada no planeta. O planeta nos dará sustento desde que nós cuidemos e nós trabalhemos, né? Nós nos lancemos em ação para que possamos obter essa condição de viver no planeta, né? Então traz de uma forma sutil esse vínculo, o trabalho como um vínculo necessário na nossa vida no planeta. É bem interessante isso, e como isso é sutil e muitas vezes não é percebido, né? E aí nesse desafio que a PPG colocou, eu fui lendo e refletindo o trabalho numa perspectiva mais ampla, como eu falei, e percebendo essas nuances. E a gente vai discutir sobre isso mais na frente, né? Aí trago uma outra perspectiva religiosa agora, né? Saímos do judaico-cristão, vamos para o budismo. E aí eu pego o artigo de um monge, né, de um templo budista aqui de Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil. Um artigo que ele escreve justamente sobre o trabalho. E aí eu pego uma passagem também textual desse artigo dele, do monge. O trabalho mantém o nosso corpo e mente em atividade e assim podemos ter profundidade e longevidade em nossas vidas e assim nos livrar do supérfluo. As nossas atividades no mundo devem ser para o benefício de todos os seres. Então, veja que mudamos uma perspectiva, né, digamos assim, de matriz, né, religiosa, de dimensão religiosa da judaico-cristã, e vamos para o budismo, e de novo o trabalho se apresenta como algo que nos conecta com a vida em sentido amplo e como algo que permite uma ação que resulta em benefícios coletivos. Então mudamos a dimensão, mas ainda essa relação trabalho com vida, vida com manutenção material e possibilidades de viabilização, digamos assim, de benefícios coletivos a partir do trabalho. Vamos para uma outra perspectiva religiosa ainda nesse entendimento amplo do trabalho, digamos assim, numa dimensão, numa perspectiva holística. Aí vamos agora para Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na seção Prolegômenos no livro, na seção inicial do livro, em que há uma clara referência ao trabalho. E aí de novo uma passagem textual. O homem que quintessencia, quer dizer, depura, né? Filtra, né? Depura o espírito pelo trabalho. E tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. E aí, de novo, o trabalho como algo inerente à natureza humana e necessária, na perspectiva kardecista, né? Na perspectiva espírita, de ser o veículo necessário para o conhecimento, para a elevação espiritual. Então, de novo, o trabalho como algo inerente à natureza humana, inerente à nossa trajetória, né? De novo no planeta, de algo que é específico da vida no planeta, mas também configurado como um meio de aprendizado e como um meio de crescimento e de aquisição de conhecimentos. E aí mudamos de novo a dimensão religiosa e de novo o trabalho
percebido como algo que integra a vida do homem, como algo relacionado a benefícios coletivos, como algo relacionado a condição de estar no planeta e de estar integrado ao planeta, e como um meio de conhecimento e de crescimento. Então, acho que a partir de uma visão holística, digamos assim, mais ampla, a partir de dimensões e de tópicos, entendimentos e conceitos de cunho religioso, e é independente dos credos que nós eventualmente temos ou não temos, eu me proponho então a refletir, e esse é sempre o encaminhar dessa minha fala. A gente vai tentar entender o que é que está posto no mundo, fazer uma reflexão e viabilizar um entendimento que é nosso. Não é correto, não é perfeito, mas é nosso, que vai nos colocar em marcha, para fazer o que propõe o tema, administrar as demandas que nos apresentam. Então, as demandas que nos apresentam na vida e no trabalho, já que o trabalho é parte da vida, a gente pode dizer, em sentido amplo também, a partir dessa reflexão, que o trabalho representa meio de obter recursos materiais para a nossa sobrevivência. Tem essa dimensão clara. Para que possamos sobreviver no planeta, precisamos trabalhar para nos manter vivos. O trabalho também é um instrumento de promoção de benefícios à coletividade. É uma possibilidade da minha ação no planeta, para além da minha sobrevivência, resultar em benefícios à coletividade. E para a gente, para nós outros que estamos inseridos na universidade, isso é bem claro, É o nosso trabalho no apoio, é o nosso trabalho nas atividades meio, é o nosso trabalho no ensino, na pesquisa e extensão, que permite ofertar à sociedade atividades universitárias do campo da formação profissional, no campo da formação humanística, no campo do conhecimento, na perspectiva de investigar e comunicar, multiplicar, disseminar conhecimento, difundir conhecimento para a coletividade. E também nessa perspectiva, o trabalho como um veículo de aprendizagem e progresso. E aí a gente começa a perceber que muitas vezes esses desafios que nos pautam, que se apresentam na nossa vida, eles podem constituir em oportunidades de aprendizagem e progresso, em sentido restrito do trabalho, em sentido amplo da vida, E aí eu quero finalizar, entre aspas, esse entendimento do trabalho, que o trabalho faz parte da nossa dimensão humana, A gente não tem uma condição de nos experimentarmos enquanto seres humanos, digamos assim, senão também a partir da perspectiva do trabalho profissional e do trabalho em sentido amplo enquanto jornada de vida, Então, esses dois conceitos, vida e trabalho, muito próximos, E tem inclusive a canção de Gonzaguinha, Vida é trabalho, E sem o seu trabalho o homem não tem honra. Então, veja que também lá na canção, essa condição do trabalho como algo inerente à nossa trajetória humana, inerente à nossa vida, algo que é uma ação que nos possibilita essa sobrevivência no planeta, a nossa vida implicada com esse planeta, e essa ação num sentido de buscar benefícios, não só à nossa sobrevivência, mas à nossa coletividade. Então, essa é a compreensão do trabalho. E a gente vai perceber que a dinâmica das civilizações, a dinâmica das sociedades, especialmente no Ocidente, paulatinamente, a partir do final do século XIX e início do século XX, captura essa essência do trabalho e limita essa compreensão do trabalho a uma outra condição. Mas aí a gente vai falar disso aí mais adiante. Aqui mesmo. Impacto da pandemia na vida e no trabalho. Bom, então a gente construiu esse entendimento do trabalho, vamos deixar ele guardado, digamos assim,
E vamos falar agora desse tempo pandêmico que a gente vive, né? E essa pandemia que repercute de forma significativa e relevante na nossa vida e, consequentemente, no nosso trabalho, dado que o trabalho integra a nossa condição humana de viver, como nós já havíamos refletido. Aí eu tive acesso, engraçado, né? Eu costumo dizer que as coincidências não existem. Poucos dias após o convite da PGDP para fazer essa palestra, eu tive acesso a um documento de um estudo chamado Movimento Parity in Science, que é uma ONG, que realizou um estudo sobre o impacto da pandemia nesse ambiente acadêmico, né? Docentes, estudantes, estudantes da pós-graduação. E eu vou trazer alguns dados do docente, que é a dimensão que eu atuo, mas que a gente vai ter uma condição de, a partir desses dados docentes, a gente universalizar isso em sentido mais amplo para as outras profissões. E reforçar, inclusive, que nesse momento da pandemia e as repercussões que essa pandemia representou na nossa vida e, consequentemente, no nosso trabalho, ela também dialoga, esses impactos dialogam em sentido mais amplo com a condição de vida que nós temos. Então, a gente conectaria isso, olha, a vida inerente a um processo de trabalho, a pandemia repercutindo nisso tudo, as consequências, os impactos dessa pandemia, elas estão altamente vinculadas com a condição de vida que nós temos. Então, ela repercute mais, menos, de acordo com esse contexto mais amplo. E não poderia ser diferente, né? Dado esse nosso entendimento do trabalho integrado à nossa vida. E aí esse estudo, Parenting Science, feito no ano passado, 2020, várias dimensões, eu vou explorar aqui algumas na perspectiva do trabalho docente, que é o espaço que eu ocupo na vida, lançou a seguinte questão, né? Quem são esses profissionais que estão conseguindo trabalhar, né? E aí no campo da docência, e daí em diante eu vou começar a largar esses resultados. E disseram assim, olha, das pessoas entrevistadas, desses respondentes, somente 8% das mulheres disseram que estão conseguindo trabalhar plenamente durante a pandemia em uma perspectiva remota. E aí essa pandemia traz esse elemento do trabalho remoto. Essa pandemia pauta para a gente o isolamento social, pauta para a gente uma necessidade de trabalhar remotamente, pauta para a gente uma necessidade de novos aprendizados, né, como esse que eu não detinha, de gravar um vídeo e fazer uma palestra para vocês com todos os recursos e toda, digamos assim, parafernália tecnológica necessária. Isso é resultante da pandemia, era um conhecimento que eu não tive, então eu tive que me apropriar, né? O desafio que poderia me atropelar, a gente transformar como oportunidade, vamos falar sobre isso mais adiante. Mas voltando, 8% das mulheres, dentre os respondentes docentes, disseram que conseguiam trabalhar plenamente no contexto da pandemia de forma remota. E 18,3% dos homens responderam que também conseguiam trabalhar plenamente no contexto remoto durante o período da pandemia. Então percebam já essa diferença de saída, né? 8 para 18. Mais do que o dobro dos homens com uma condição, digamos assim, de aderência a esse formato de trabalho. E aí o estudo vai desmembrando, digamos, isso aí, vai burilando esses dados. E ele vai então fazer o que a gente chama na pesquisa de interseccionalidade, pegar os dados e botar os dados para convergir com aspectos de gêneros, com aspectos de raça, com aspectos etários, né, idade, para a gente entender a repercussão dessas interseccionalidades na compreensão mais ampla do fenômeno. E aí diz lá, nesse mesmo estudo ainda, dentre essas pessoas que conseguem trabalhar plenamente remotamente, 4,1% são mulheres com filhos. Um número bem menor que o resultado mais amplo, né? De 8% das mulheres. E 18,4% de mulheres sem filhos. Quer dizer, mulheres sem filhos com uma condição muito maior, inclusive maior que a média, né, de mulheres, e as que têm filhos menor, a metade, para ser mais exato, que a média. Então percebam, de novo, essa conexão.
a condição de trabalho da mulher nesse tempo pandêmico, nesse universo aí de profissionais docentes pesquisados pela pesquisa Parenting Science, repercutindo na condição que elas têm, maior e menor. Então, assim, o que eu dialogava com a PGDP, como falar em produtividade da mulher? Não. Precisamos entender o trabalho da mulher enquanto mãe, o trabalho da mulher enquanto uma dimensão integrante da vida da mulher, né? O trabalho e a família e as outras dimensões que a gente vai explorar mais adiante. Enfim, então é sempre tentar compreender para que nós possamos administrar esses desafios, que de todos os elementos, e essa própria palestra gravada nesse momento, né, para vocês escutarem e a gente debater na sequência, é resultante das condições objetivas que as outras dimensões que integram nossa vida repercutem de maior ou menor forma, né? Então, para a mulher, na nossa tradição, né, patriarcal, da mulher como responsável pela criação dos filhos de forma relevante, significativa, isso impacta na condição de trabalho dela. Então não há de se falar sobre produtividade sem a compreensão, sem entendermos que, sendo o trabalho parte integrante da vida, o cuidar dos filhos repercute na vida e no trabalho, né? E aí quando a gente traz os dados para o universo masculino, isso fica mais claro ainda. 14,9% de homens com filhos, né, e conseguem responder que trabalham plenamente no contexto de trabalho remoto. E quando você passa para homens sem filhos, 25,6%. Então percebam que mesmo no universo masculino, do gênero masculino, em que há essa, entre aspas, baixa aderência na perspectiva do cuidar do filho, ainda assim esse fenômeno se processa. Ele repercute na condição de vida e na condição, consequentemente, do trabalho, como a gente quer deixar bem claro na nossa fala, nessa reflexão que eu estou propondo. E aí vem outros elementos, aí eu vou falar de uma forma mais rápida, porque eles vão só ratificar aquilo que eu falei, que é a nossa condição de vida que repercute sempre nas nossas perspectivas e nas nossas condições de execução e ambiência do trabalho, dado que o trabalho é a dimensão das nossas vidas, né? E aí vamos lá. O efeito da raça, aquela história da interseccionalidade que eu falei. Então, entre os docentes que afirmam estou conseguindo trabalhar plenamente numa perspectiva remota, né? E aí a gente pode, logicamente, a partir disso, alargar isso para outros contextos profissionais. Com parcimônia, né? Obviamente. Então, entre negros, 10,6%. Entre brancos, 11,5%. Então, entre negros, menor do que brancos. Um pouco menor. Por quê? Dadas as condições históricas, socioeconômicas, que distinguem a vida de negros e de brancos no Brasil. Obviamente, repercute nas condições de trabalho, vamos chamar assim, de produtividade, de trabalho de brancos e negros, dado que o trabalho integra a vida e dado que a vida repercute condições históricas e sociais. E aí, mais adiante, né, complementando ainda os estudos, então mulheres negras, 8,1%, condições de trabalhar plenamente no trabalho remoto, mulheres brancas, 8,2%, então a perspectiva étnica dessa questão aí é tênue, né, bem restrita, né, não é tão relevante, entre homens 14,1% e 18,8%. Vamos seguir ainda explorando alguns dados dessa pesquisa. Ainda trabalhando de efeito a questão raça, gênero e família, parentalidade, né, como a pesquisa coloca. Então, mulheres com filhos, negras, 3,4% conseguem trabalhar plenamente. Mulheres brancas com filhos, 4,4%. Olha a repercussão da parentalidade, da dimensão da vida repercutindo nas condições de trabalho. Mulheres sem filhos, esse percentual sai de negras de 3,4% para 17,1%. Não é? Quase que quintuplica, né? 5 vezes 3, 15, 17, mais do que o quíntuplo, esse percentual. Mulheres brancas sai de 4,4% para 19,3%. De novo, a condição da vida repercutindo na vida do trabalho. E o trabalho como dimensão integrada da vida. E nos homens, para homens negros e pardos com filhos, 12,2%, dessa condição de trabalho pleno, né, remoto.
Homens brancos com filhos 15,8%, homens negros e pardos sem filhos 24,2%, o percentual dobra, e homens brancos sem filhos 25,5%, então muito superior, 10% superior em relação a homens brancos com filhos. Então perceba, o fato de ser mulher, o fato de ter filhos, repercutindo nas condições, no entendimento das condições de realização do trabalho pleno, de acordo com essa pesquisa feita pelo movimento Parenting in Science. Mais alguns dados, a gente vai falar agora de forma mais rápida, né? A gente já deixou claro como é a formatação. Então agora aqui, docentes que conseguem cumprir prazos. Mulheres 70,4% afirmam que sim, na condição do trabalho remoto. Homens 79,6%. E de novo, percebam que homens no percentual superior ao das mulheres. Mulheres com filhos 66,6%. Mulheres com filhos, 66,6%. Mulheres sem filhos, 79,9%. Olha a diferença, de novo, da condição de parentalidade, impactando na vida, e no trabalho dessas mulheres. Homens com filhos, 77,1%, afirmam que conseguem cumprir prazos nessa condição de trabalho remoto. E 84,6%, homens sem filhos, de novo, ficando clara essa questão do gênero, das condições de parentalidade, no desempenho, nas condições de trabalho e de vida das pessoas. Ainda aí nessa condição de docentes que conseguem cumprir prazo, né? Agora na perspectiva de raça. Então, mulheres negras, 71,1%. Mulheres brancas, 69,7%. Homens negros, 77,4%. Homens brancos, 79,8%. Veja que há, nesse sentido, um fenômeno interessante. Mulheres negras que, historicamente e socialmente, teriam condições adversas, né, de vida e, consequentemente, de trabalho, conseguem cumprir prazos em uma proporção um pouco melhor, né, ligeiramente melhor, quase empatado, né, porque 69 para 71, do que mulheres brancas. E no universo masculino isso se inverte, né, homens brancos em relação a homens negros e pardos, mas percentuais muito próximos, tanto de um quanto para outro. E na perspectiva de que se beneficiou com prorrogação de prazo. Então, tempo pandêmico, trabalho remoto, resultou em prazos, né, obviamente, mais dilatados. É quem se beneficia disso, né? Aí vamos pensar lá, homens sem filhos, 27,5%. Homens com filhos, 32,9%, né? Dada a dificuldade do trabalho, eles se beneficiam mais da dilatação dos prazos, da prorrogação dos prazos. Mulheres sem filho, 37,3%. Mulheres com filhos, 43,9%. Também, dadas as condições de vida, né, parentalidade, essa ampliação dos prazos, né, e prorrogação dos prazos dão a essas mulheres com filhos uma condição melhor de desenvolver as suas atividades. E aí nos faz também refletir da importância da gente contextualizar do nosso cotidiano, vamos nos colocar como gestores, como líderes, essa questão dos prazos e essa questão das cobranças, nessa compreensão mais ampla do trabalho, o trabalho integrado como uma dimensão da nossa vida, e as nossas relações, as outras dimensões, a parentalidade, as condições objetivas socioeconômicas repercutindo nisso. Então, enquanto líderes, enquanto gestores, a gente precisa compreender em nossos modelos de gestão, em nossos modelos de liderança, em nossos modelos de formatação de trabalho, essas especificidades que se apresentam e que repercutem claramente, né, a partir das inferências desse estudo que a gente está tomando como signo, nas condições de trabalho das pessoas, né, nas organizações. E aí, adiante, né, efeito de raça, a mesma forma, no cumprir prazos, negros com filhos, 73,7%, negros sem filhos, 85%, então de novo, brancas com filhos, 79%, brancas sem filhos, 83%, de novo a questão, étnico, a questão da condição de parentalidade repercutindo nas condições de trabalho. Agora, mulheres, né, com filhos, negras, 68,2%, negras sem filhos, 77,3%, brancas com filhos, 66,4%, brancas sem filhos, 79,2%. Então, de novo, gênero e raça repercutindo nas condições de trabalho remoto, no contexto pandêmico, especificamente na questão dos prazos. E aí, agora, ainda no trabalho docente, a questão da produção científica, né? Nesse tempo pandêmico, no contexto do trabalho remoto, quem foi que
afirmou lá na pesquisa que conseguiu submeter artigos científicos como planejado, como havia planejado anteriormente. Então, mulheres 49,8%, homens 68,7%. De novo, a questão de gênero, né, repercutindo nas condições de vida, repercutindo nas condições objetivas de trabalho. E aí, desdobrando isso, né, para a questão de mulheres com filhos, mulheres sem filhos. Então, a gente sempre, de novo, ratificando uma ideia de que a questão da parentalidade, a questão da raça, porque delimita no Brasil especialmente o contexto socioeconômico, repercutindo sempre nas condições objetivas de desempenho no trabalho. De novo, dado que o trabalho integra a nossa vida, mas não é a única dimensão. E ainda falando dos artigos científicos, na mesma perspectiva, né? Então, homens com filhos, numa perspectiva menor do que homens sem filhos, tanto para brancos quanto para negros, as mulheres da mesma forma. A questão também da faixa etária dos filhos, isso é muito significativo. Então a gente pode perceber que à medida que os filhos são mais jovens, são bebês, essa repercussão é muito maior para as mulheres, né? A gente percebe aí com filhos com menos de 1 ano de idade, essa, digamos, produtividade, né, acadêmica cai para 32% nas mulheres e para os homens em 61%. E quando os filhos têm uma idade superior a 18 anos, como uma mulher consegue equiparar, porque, entre aspas, ela se desvencilha dessa perspectiva mais próxima do cuidado com o filho e ela tem uma condição melhor, né? Então isso bem claro também para ratificar essa ideia. E também levando em consideração, né, o tempo de carreira, né, como à medida em que a carreira, que você tem mais experiência, né, você constitui mais aprendizados, vou falar sobre isso na sequência, saberes, conhecimentos, burila, né, depura estratégias de enfrentamento às adversidades e consegue de alguma forma equilibrar essas demandas, né? E a gente percebe que como as condições de trabalho e de produção acadêmica dos profissionais, tanto homens quanto mulheres, com um período de experiência a partir de 10 anos, isso é bem mais ampliado do que para aqueles que estão começando na carreira recentemente. E aí, já encerrando os dados, o perfil dessas pessoas que responderam, né? 32% eram homens, 68% mulheres, 76% brancos, 18,1% negros e as outras representações étnicas dos respondentes. 68% homens com filhos, 32% homens sem filhos, então a maioria dos respondentes homens com filhos, na mesma ideia, né, no mesmo encaminhamento, digamos assim, só com percentuais maiores, mulheres com filhos, 72%, mulheres sem filhos, 28%. Nas regiões do Brasil, os respondentes desse estudo, né, Parenting Science, feito por essa organização não governamental, que é formado por um pool de instituições acadêmicas, né, do Brasil inteiro. Então, 43% dos respondentes na região Sudeste, 27% do Sul, 15% do Nordeste como as maiores regiões que responderam a esse levantamento feito por essa pesquisa. Em relação às áreas, a maioria no campo das ciências exatas, no campo das ciências da saúde, no campo das ciências biológicas e depois, na sequência, as ciências sociais aplicadas e ciências humanas no conjunto dos respondentes dessa pesquisa. Bom, dito todos esses dados aí acerca do impacto da pandemia, aí de novo vamos fazer a nossa reflexão, né? Aí o primeiro aspecto que a gente precisa tomar é que esse mundo globalizado, esse mundo que elege a compreensão do homem enquanto sujeito econômico, ele não só, como eu havia dito, ele retira da nossa agenda, digamos assim, da nossa percepção, a compreensão de que o trabalho é uma dimensão da vida humana e restringe o trabalho a uma condição de sobrevivência e uma condição de fazer girar a roda do capitalismo, a roda da produção, a roda da acumulação. Então, o mundo globalizado
E isso é um processo que vai se constituindo, como eu falei, no final do século XIX e se amplia no século XX e, obviamente, no XXI. Ele traz essa condição, a reconfiguração do entendimento do trabalho em nossas vidas, quase que uma hegemonia da compreensão da vida enquanto trabalho, não do trabalho integrante da vida, mas o trabalho quase que respondendo que plenamente pela vida, né? Quase que o trabalho como uma perspectiva hegemônica de vida, né? Para fazer girar a roda do capitalismo. E o movimento pandêmico global diz muito a respeito de como esse modelo repercutiu de forma desfavorável, de forma agressiva no planeta, no sentido de resultar doenças também globais, né? Então essa compreensão do trabalho hegemônico, do entendimento do homem como sujeito econômico, resulta em uma relação danosa do homem com o planeta, e o planeta responde, né? Obviamente, causa e efeito, com as doenças, com as moléstias, com as intempéries climáticas, a resposta desse modelo de exaustão do planeta e dessa condição hegemônica de compreensão de mundo numa perspectiva econômica. Então o mundo devolve para a gente isso, devolve a pandemia desse nosso entendimento. E esse mundo globalizado, de pandemias globais, de repercussões globais, de um entendimento, a gente já percebeu, equivocado da vida, né? E do trabalho na vida, resultou nisso. E aí a pandemia nos trouxe, como eu disse, o isolamento social naquele primeiro momento, as incertezas. Depois a ciência trouxe os aprendizados. O que fazermos para mitigar, o que fazermos para nos proteger. Trouxe outras alternativas de trabalho. Mas, vou falar sobre isso no último item, não enfrentou de forma contundente, né, nas nossas narrativas, nos nossos discursos, e eu vou falar sobre isso também no final, as causas do fenômeno pandêmico, né? Não promoveu uma discussão crítica de que esse entendimento hegemônico econômico, essa nossa condição predatória no planeta que nos levou a isso. São as nossas condições de desigualdade que nos pautam essa vida sofrida, né? De moléstias, de desafios, de doenças que vivenciamos, né? Eu acho que, infelizmente, esse momento pandêmico ainda não possibilitou essa reflexão. E aí eu, como um docente, alguém engajado em uma universidade pública, preciso falar sobre isso, né? Há um aprendizado, existem novas possibilidades de trabalho, mas esses aprendizados e essas possibilidades de trabalho acabam que capturadas por esse mesmo entendimento da vida subordinada à condição econômica do homem, como se isso desse conta da complexidade que é a nossa vida humana, né? Então a gente, infelizmente, mesmo vivenciando quase 2 anos dessa pandemia, a gente não conseguiu promover essa reflexão que eu estou trazendo para vocês aqui agora e me permitindo, né, porque já vinha fazendo isso nesse aspecto, realizar. A gente não está atuando nas causas, né? A gente está remediando o contexto, né? O trabalho remoto para tornar possível o trabalho. Os novos aprendizados para tornar possível a vida para o trabalho. Mas não enfrentando o modelo de vida em que nós depredamos o planeta, né? Exploramos, exaurimos o planeta e que o planeta responde para a gente com pandemia. A gente não entendeu, como diz aquela célebre frase de Caetano Veloso, né? A gente não está entendendo nada ainda, né? E aí, mais adiante, a vacina, a partir do conhecimento, do aprendizado, da ciência,
os novos formatos de práticas na vida e no trabalho. E é importante que a gente então comece a buscar ou assumir esse entendimento e esse protagonismo. É necessário irmos além da cura, né? É necessário que nós pensemos esses nossos formatos na vida e no trabalho como algo que vai repactuar a nossa vida no planeta, que vai repactuar a dimensão do trabalho como parte integrante da nossa vida. Essas são as verdades, digamos assim, convenientes, para a qual a gente não quer, ou ainda não fez, ou boa parte de nós ainda não fez, essa reflexão. Precisamos avançar no questionar este modelo, né, que reduz o homem a essa dimensão econômica e o trabalho como hegemonia de fazer o capitalismo girar e o resumo de nossas vidas a essa dimensão da sobrevivência material. Então esse contexto globalizado, mal comparando, nos remete à Gênese, né? O trabalho unicamente como sustento, a primeira passagem, né? O primeiro trecho, mas ignora a nossa relação intrínseca com o planeta, né? Essa é uma verdade que a gente precisa compreender que ela existe, a gente precisa trazer para as nossas vidas, a gente precisa trazer para as nossas práticas enquanto líderes, enquanto gestores, enquanto pessoas nas organizações, refletirmos, engajarmos nesse entendimento de vida, de planeta, para que a gente possa de fato ter essa condição que a gente vai falar mais adiante, que é o que que a proposta da palestra estabelece, né? Vamos seguindo. Agora, para a gente, talvez, né, entendendo os impactos da pandemia, de como isso historicamente se constitui, de uma visão mais ampla do trabalho e de vida, a gente, quem sabe, pode começar a refletir, como eu costumo dizer para os estudantes, sobre a possibilidade de responder, né? Que também é uma estratégia que eu adoto, né? A pedagogia das perguntas, né? Eu costumo dizer que isso é um pouco de uma adaptação da pedagogia cristã, né? Jesus Cristo trabalhava nessa perspectiva, né? Ele lançava o tempo inteiro perguntas, né? Perguntas, para poder justamente provocar essa reflexão, porque as respostas cada um tem dentro de si, né? E cada um estabelece limites para atuar dentro das perspectivas que os problemas se aparecem. Eu também vou me apropriar dessa pedagogia de Jesus Cristo para fazer também esse exercício de reflexão. E aí, antes de fazer essa minha reflexão, eu quero abrir um pequeno parêntese, né? Uma das coisas que me preocupou na minha reflexão quando a PGDP me convida para essa palestra foi não me caracterizar como um coach, porque eu não tenho essa condição e nem esse interesse. E aí eu quero ratificar que vocês vão perceber que na minha fala eu não vou oferecer respostas, né? Essa é a minha pedagogia. A minha pedagogia é a pedagogia das perguntas, né? As respostas, cada um de nós, assim como eu fiz, né, para elaborar essa palestra, vai buscar elementos no mundo para compreender a questão, o desafio, e para implementar uma solução e uma resposta que lhe é possível. Né? Então, eu quero dizer que não terei resposta. Eu deixarei vocês com as perguntas. Eu me lembro que uma certa feita eu fiz uma palestra, eu acho que em Minas Gerais. E aí, quando acabou, uma pessoa se dirigiu a mim e falou assim: poxa, professor, eu adorei sua palestra, mas o senhor deixou um bocado de trabalho pra gente, que aquelas perguntas todas eu fui anotando e eu vou ter que responder depois. Eu disse assim: a ideia é essa, a ideia é que eu volte para Salvador e vocês fiquem com as perguntas. Essa é a ideia. Mas enfim, então eu quero abrir esse parêntese. Não sou coach, né? E aí eu quero usar uma história que tem de Mahatma Gandhi para dizer que como eu me filio à ideia de Mahatma Gandhi, né? Tem uma certa história sobre Mahatma Gandhi, que uma mãe chega a procurar Mahatma Gandhi com o filho e diz o seguinte: Mahatma, eu quero que você fale com meu filho, porque ele está comendo açúcar. Açúcar faz mal para a saúde. Eu não quero que ele coma açúcar. Então eu quero que você fale para ele não comer açúcar, dado que açúcar faz mal. E aí, como o senhor é um líder, uma pessoa de respeito iluminado, ele vai ouvir o senhor e vai seguir seu conselho. Aí Mahatma olhou para a mãe e disse assim: tá certo, a senhora vai retornar daqui a 2 semanas. Ela ficou meio confusa, mas ok. Voltou para casa. Daí a 2 semanas ela retornou com o mesmo filho
Encontrou Mahatma, criança que eu lhe falei, ele ama, perfeito. Ele se abaixou e falou para a criança: meu filho, não coma açúcar. Aí a mãe continuou confusa. Aí disse: Mahatma, eu tive aqui há 2 semanas atrás e pedi para o senhor falar com ele. Por que o senhor não falou com ele há 2 semanas atrás? Ele disse: há 2 semanas atrás eu comi açúcar. Então, eu com Mahatma Gandhi não vou propor nada que eu não experimente e não faça, porque seria, digamos assim, uma inadequação de minha parte. Não sou coach, não tenho soluções prontas. O que eu estou propondo como um bom docente que acho que sou é a reflexão, o entendimento e a apropriação de vocês, né? Cada um de nós assumindo o protagonismo de nossas vidas, que é algo que eu falo o tempo inteiro para os meus filhos, né? Assumam paulatinamente o protagonismo de suas vidas. E aí, trazendo para o nosso tema, né? Sim, Sérgio, como administrar as demandas que nos atropelam, né? E aí eu trago a figura ali do homem equilibrando o prato, que é uma metáfora que eu uso sempre quando converso com os meus colegas. Sérgio, como é que você está? Eu digo equilibrando pratos, né? Essa coisa de equilibra aqui, corre pro outro não cair, corre pro outro não cair. Que eu não faço com a mesma habilidade que as mulheres, historicamente, foram pautadas a ter que fazer, né? Elas assumem isso como uma espécie de... por conta do nosso contexto patriarcal, né? Impôs às mulheres essa condição. E elas, por terem sido historicamente pautadas, acabaram por desenvolver habilidades para lidar com isso melhor. Não significa dizer que vamos fugir do enfrentamento que eu vou falar, né? Não é porque as demandas nos atropelam que nós simplesmente vamos nos submeter a elas. Não, a gente vai entender elas, como eu falei. Vai entender porque elas se apresentam e vai enfrentar as causas, né? Sempre que isso for possível, dessas demandas, né? Entender que elas vão aparecer, mas que a gente vai fundamentalmente entender as causas dessas demandas, né? Por que essas demandas deixam de ser demandas para serem urgências? Vamos atacar a origem disso, né? A origem disso. É isso que eu faço. É um movimento fácil? Não, é um movimento que vai requerer isso, né? Essa parada, essa avaliação e aí entender, né? Esse fenômeno, digamos assim, para possibilitar esse enfrentamento, né? Que é o que eu vou ratificar aí nesse slide. É a gente entender que as demandas sempre chegarão. Elas se renovarão, elas se transformarão, mas elas sempre se apresentarão. O que a gente precisa fazer é entender por que elas se apresentam de forma intempestiva. Em alguns momentos, como esse, que está gerando essa gravação desse evento, eu não estar com vocês ao vivo e ter que lançar mão dessa estratégia, é que para algumas são ingerenciáveis, né? De fato, é uma demanda que literalmente vem para lhe atropelar. E aí você tem que ter esse equilíbrio para entender, olha, essa não tinha jeito, mas o que é que os meus aprendizados são capazes de contribuir para que eu possa superar, né? Então a pandemia me gerou esses conhecimentos que possibilitam eu fazer essa palestra previamente gravada, acompanhar em paralelo, para que eu não possa deixar de responder à demanda que me foi encaminhada, mas ao mesmo tempo entender a natureza da demanda, né? Que no meu caso foi uma demanda de fato intempestiva, porque tinha natureza intempestiva, porque trata-se de uma consulta pré-cirúrgica de minha mãe e para o qual eu já estava, né, empenhado em acompanhá-la. E não era algo que eu gerenciava, era algo que dependia de uma autorização do convênio que pode se dar no dia da palestra no mesmo horário, né? E aí se você remarca, você impacta no tratamento de saúde de uma pessoa. E aí, então, de novo, por que ela se apresentou? Como é que os meus conhecimentos e saberes podem contribuir para que eu possa superar o desafio? Mas se ela é algo que poderia ter sido gerenciada, eu vou intervir na origem desse fenômeno, dessa demanda, para que eu possa, pelo menos, se não superar, mitigar as urgências. Por que essas demandas são urgentes? Por que elas se tornam urgentes?
que etapas anteriores se formatam ou ocorrem que estão comprometendo o desenvolvimento dessa ação que acaba repercutindo na minha vida, no trabalho, na minha vida em sentido amplo. Então eu vou tentar entender essa causa e, se for possível, como eu disse, intervir na causa dessa urgência, na causa dessa demanda que quer nos atropelar. E aí, de novo, para fazer isso, para ter essa noção, necessariamente, para a gente ter essa condição, é necessário que, antes de tudo, a gente resgate aquilo que eu falei lá no comecinho, que é o seguinte, é dizer, trabalho, família, interesses, são dimensões que integram as nossas vidas e que elas não podem se tornar hegemônicas nesse contexto. Elas podem ganhar prioridades. Elas podem ganhar em um determinado momento prioridade. Um problema de saúde se torna uma prioridade. Um problema de renda se torna uma prioridade. Mas em condições normais, a gente equilibra as dimensões, porque o desequilibrar das dimensões, a hegemonia que eu falei do trabalho, do modo da produção, da sobrevivência, é que exaure o planeta. E aí, se a gente estabelece uma hegemonia de uma dimensão qualquer que seja, a não ser quando é uma urgência de fato, é algo intempestivo, é algo que não nos cabe um gerenciamento, à exceção dessas, a gente tem que sempre entender o seguinte, olha, isso é uma dimensão da minha vida, eu não vou me deixar tragar por isso, eu vou parar, se é possível fazer isso, identificar a causa desse fenômeno, atuar na causa e, de novo, voltar para o meu equilíbrio, porque eu preciso equilibrar essas dimensões, porque há um gerenciamento mais amplo, o início da minha palestra, mais amplo de minha vida, o meu trabalho, a minha vida, a minha relação com a sociedade, a minha relação com as outras pessoas, formam essa minha jornada nesse planeta. Então eu preciso manter tudo isso em equilíbrio. Na medida em que eu desarticulo isso, eu desarmonizo isso, como nós estamos fazendo com o planeta, isso vem contra nós, como moléstias, como sofrimento, como isolamento. Não é? Tudo é causa e efeito, é isso, é essa compreensão. Então, como é que a gente faz isso, Sérgio? É esse movimento de cada um de nós. O que é que eu disponho de saberes e de condição de decodificar essa realidade, essa demanda que está se apresentando para mim, que está me ameaçando atropelar, que tipo de outros conhecimentos eu vou precisar desenvolver e apropriar para fazer esse enfrentamento, mas fundamentalmente entender que ela é uma dimensão de nossas vidas, qualquer que seja ela. Era isso que eu queria falar, não sendo coach. Então é possível fazer o trabalho como terapia? Terapia, a acepção da palavra terapia vem no sentido de curar e restabelecer. Eventualmente nós estamos pandêmicos, nós estamos enfermos e precisamos fazer um movimento de restabelecimento mesmo, né? Olha, tem essa demanda aqui, eu preciso atuar com uma cura nele. Mas o que eu quero muito mais do que explorar essa terapia é, na minha reflexão de novo, deslocar para uma asepsia, de que a gente possa já previamente identificar movimentos que podem nos levar ao desequilíbrio e dizer, opa, vamos atuar na causa. Aquele relatório eu tenho que entregar, melhor dizendo, e todo mês eu integro ele errado, eu elaboro ele, eu não cumpro um prazo, porque acontece tal problema em tal processo. Então vamos entender aquele processo, vamos ver que conhecimento nós já dispomos para interferir no sentido de aperfeiçoar aquilo ali e mitigar pelo menos o efeito disso no meu trabalho. Porque senão isso vai se tornar hegemônico para mim e aí eu fico doente, né? De novo a história do planeta, né? Eu vou exaurir e fico doente. E devolve para mim como isso, como enfermidade, como pandemia, como desequilíbrio. E a gente está numa universidade, está vivenciando isso, colegas nossos, estudantes nossos, em grande número, depressivos, com problemas outros de saúde, por conta dessa condição
Eu não sou um coach, eu não tenho uma resposta para todos os problemas, não tenho. O que eu posso dizer é o seguinte: esteja atento. Esteja atento ao perceber o menor movimento. Não podemos atuar como uma terapia, se já, digamos assim, fomos atropelados pela demanda, ok. Mas a grande ideia é utilizarmos da asepsia, né? Olha, isso vai me ameaçar. Vamos ver. Tenho conhecimento, tenho condições, o que podemos fazer para atacar as causas? E aí é importante para a gente, de novo, conectar aquilo que eu falei no início, de novo, circunscrever, né, delimitar o nosso trabalho, a nossa vida profissional, a dimensão adequada que eles ocupam na nossa vida, como um meio de sobrevivência, como uma condição de obter conhecimentos e de crescer em sentido restrito e em sentido amplo, e de uma condição que a gente tem de promover benefícios à coletividade. Então a gente precisa ter esse entendimento e circunscrever o nosso trabalho, a nossa vida profissional a isso, para que tenhamos, quem sabe, a tal decantada produtividade, porque a produtividade vai resultar desse equilíbrio e vai resultar de que a gente deve reconhecer que somos frágeis às condições de vida que nós levamos, objetivas socioeconômicas que dispomos, e que isso, como eu mostrei no estudo do Parents in Science, repercute na vida da gente, enquanto colaboradores, trabalhadores, e especialmente como gestores e líderes, estarmos sensíveis para perceber isso, né? Qual é a minha relação com os estudantes e os meus orientandos nesse contexto? É fazer essa leitura. Opa, tem algo saindo do trilho aí. Vamos conversar, o que está acontecendo? Vamos repensar essa agenda de trabalho? Vamos repensar esse cronograma? Vamos repensar esse curso? Muitas vezes eu falo, essa disciplina. Não seria mais interessante você trancar agora e se reequilibrar e fazer mais adiante? Não seria interessante você repensar seu horário nos estudantes, né? Pega um monte de disciplina. Para onde é que você quer chegar? Formar a que preço? Formar para quem? Se pergunte isso da mesma forma, né? O relatório, a prestação de conta, as rotinas, os procedimentos, como, para que estão repercutindo em minha vida? Por quê? Quais são as causas? Vamos enfrentar essas causas para a gente não se desequilibrar, porque senão a gente se perde e aí nada mais terá sentido, né? Agora, isso é um movimento de cada um, e isso é um movimento de cada um no contexto das suas coletividades, obviamente. Eu, enquanto um professor, dentro de um curso, dentro de um departamento, dentro de uma universidade, eu como pai, dentro de uma família, como mãe, como avô, como avó, como vizinho, como colega. Um entendimento meu, uma ação minha, implicada com a coletividade, e a coletividade implicada com esse movimento, né? A gente não vai carregar o mundo nas costas, né? De novo, voltando para o equilíbrio, né? As coisas se apresentam em nossas vidas como parte integrante e como dimensões da vida em sentido mais amplo, né? Então, essa questão de enfrentar a causa dos problemas e do entendimento dessa intempestividade das demandas, né? E aí, de novo, como eu falei, eu não sou um coach, eu não sou um mago, eu não sou um gênio, eu não tenho soluções. O que eu posso dizer é que cada um de nós, dentro daquilo que nós vivenciamos, dentro daquilo que nós sabemos, dentro daquilo que nós podemos passar a saber, conhecer e fazer, podemos fazer esses enfrentamentos. O que a gente não pode é fugir do enfrentamento. Fugir do enfrentamento a gente não pode, porque senão a demanda continua nos massacrando, nos exaurindo, e aí de novo com a história do planeta, né? Aí o preço é caro. A exaustão cobra um preço caro, né? No caso do planeta, a pandemia, o isolamento, a doença, a incerteza. E isso também em sentido análogo em nossas vidas também. E aí cada um de nós, a partir dessas experiências, desses conhecimentos que temos e podemos desenvolver, dessa condição de trabalho colaborativo, afinal nós estamos inseridos em contextos sociais, né, amplos, da nossa vida, do nosso contexto profissional, podemos desenvolver métodos para vencer esse desafio. Quais métodos? Aí é como eu disse para a pessoa que se dirigiu a mim ao final da palestra. A minha ideia é deixar as perguntas, as respostas, cada um de nós vamos exercer, vamos exercitar como uma reflexão nossa,
mas como uma reflexão e uma possibilidade implicada sempre com o coletivo. Eu quero então finalizar essa primeira parte, né, para que a gente possa debater. E eu acho que eu cumpri bem minha perspectiva, né? Eu deixei as perguntas para a gente poder exercitar essas respostas, porque não é a resposta de Sérgio, não é a resposta da PGDP, não é a resposta da UNEB, não é a resposta da Bahia, do Brasil, é a resposta de cada um de nós, nas possibilidades que cada um de nós tem, daquilo que vivemos, experimentamos e sabemos, do movimento que nós podemos fazer avançar tudo isso, e na condição de equilíbrio que nós temos que resgatar, de que a dimensão do trabalho integra a nossa vida, mas não é hegemônica, não deve ser hegemônica, né? Para que a gente possa de fato fazer do trabalho um exercício de benefício para a coletividade e de crescimento para os nossos espíritos. Era sobre isso que eu queria falar, é sobre isso que eu quero ouvir vocês refletirem, para que a gente possa estarmos juntos nesse planeta, fazendo dele sempre uma condição melhor de vida e de trabalho. Um grande abraço, obrigado a vocês por estarem prestigiando esse momento, a PGDP por ter me convidado e de fato de estarmos juntos construindo um projeto de universidade popular, inclusiva, solidária, afeita com as coisas da nossa terra e da nossa gente. Um grande abraço, a gente continua nas reflexões, no debate e na vida. Tchau, tchau.